Olá, aquarianos e aquarianas, muito bem-vindos ao Sankalpa. Meu nome é Patrícia. Hoje não vou fazer os disclaimers da leitura geral, vou deixar aqui na tela para vocês. O que eu quero fazer hoje é um convite. Faz tempo que eu não falo sobre isso, às vezes eu ponho no Instagram, às vezes eu ponho na comunidade o post lembrando as pessoas que às quintas-feiras eu faço a corrente de luz, que é uma corrente de oração para as pessoas do Sankalpa e de toda a nossa irmandade planetária, para orar por aqueles que estão precisando de ajuda, uma luz, que estão pedindo realmente uma força extra para conseguir superar as dificuldades. Então são todas as quintas às 20 horas. Aqueles que estão precisando de ajuda, eu peço que deixem aqui nos comentários o nome completo com data de nascimento. Lembrando para as meninas que o nome é de batismo, tá? Não pode ser nome de casada. Não precisa me contar exatamente, aqueles que quiserem contar, claro, fiquem à vontade, mas a ideia é orar pelas pessoas em geral, que eles consigam superar qualquer dificuldade, é para ter força, é para ter luz, o amor cura tudo, a luz traz clareza, é a força, é isso que a gente está buscando para todo mundo na corrente. E o propósito é nós rezarmos pelos outros e não por nós. Então eu convido a todos que nesse dia, às 20 horas, parem o que estiverem fazendo, cozinhando, dirigindo, trabalhando, 2 minutinhos, fecha o olho e sente no seu coração a oração que vier, um Pai Nosso, uma Ave Maria, só falar com Deus, falar com a espiritualidade, falar com o universo, do jeito que você sentir no seu coração. O que importa é isso, é a intenção vinda do coração, que você sinta realmente que você quer que os seus irmãos superem as dificuldades, que achem a força, que achem a cura, que achem a resposta para os seus problemas. E aí, por óbvio, esse ciclo se fecha, né? Esse círculo se fecha. Você está rezando pelos outros, o seu nome está na urna de oração, então todos vão estar rezando por todos os nomes que estão aí, então a oração vai chegar de volta para você. E essa força do altruísmo e da oração em conjunta e dessa intenção coletiva faz muita diferença. Então fica o convite para vocês, aqueles que puderem participar, eu agradeço muito. Por enquanto é cada um na sua casa, só colocar o despertador no celular às 20 horas para orar junto. Eu estou trabalhando num projeto e eu espero em breve poder trazer isso para fazer em live com vocês e outras lives também, para a gente ter uma interação mais próxima no dia a dia. Mas isso vai ficar mais para frente. Vamos à leitura. Eu peço ao universo, eu peço ao etéreo que ilumine as cartas do tarô, que alinhe com a energia de aquário e traga a mensagem que os aquarianos precisam ouvir para se prepararem para a semana de 9 a 15 de agosto. A torre, meu Deus, acho que eu já vou deixar a torre na mesa, tá saindo para todo mundo, que coisa. Pajem de paus, 7 de ouros, 6 de paus e a rainha de espadas. E a rainha de espadas acompanhando essa torre. Eu peço ao etéreo, eu peço ao universo que ilumine as cartas do tarô, que alinhe com a energia de aquário e traga a clarificação e o aprofundamento da mensagem para os aquarianos para a semana de 9 a 15 de agosto. Seis de copas, 4 de copas, as de espadas, a torre de novo e o 4 de ouros. Tá, aquário, vocês têm não uma, mas 2 torres essa semana. Eu tô falando para todo mundo que a torre tá vindo meio light, mas a de vocês, pelo visto, não será tão light assim, ela aparece 2 vezes. Eu tô falando que a gente está passando por um momento de torre, né? A nossa situação geral no mundo como coletividade está num momento de torre.
Se vocês forem ver toda a instabilidade, né, no mundo, econômica, política, de saúde, a gente está passando por uma crise mundial de revisão de paradigmas. Então a torre, ela vem criando caos para você se questionar, né? Tô indo na direção certa? Isso faz sentido? Eles falam que a torre, ela quebra a sua base, mas ela traz a esperança, ela traz o novo, sempre traz o novo, né? No universo nunca tem um fim definitivo, todo um fim é um recomeço. Mas o caos, ele acontece para te trazer atenção para esse novo ponto de vista. Eu acho que mais do que oportunidade ou um novo ciclo, a torre, ela quebra muito paradigma mesmo, ela vem quebrar estrutura, valores, prioridades, e para vocês aqui a questão sai junto com o 6 de copas, que ela é relacionada ao passado. Então, a torre, em relação ao passado, ela vai fazer com que você questione valores, obrigações, compromissos, relacionamentos passados, muitas vezes familiares, tá? Porque esse é o nosso karma maior, né? Escolhido a dedo, é uma lição de vida importante que a gente escolheu a dedo com quem a gente resolveu construir o núcleo familiar nessa encarnação, para a gente poder trabalhar karmas, experiências passadas que a gente já tinha vivido, inclusive às vezes nos papéis invertidos, né? Pai volta como filho, esposa era amante, sempre tem coisas para serem trabalhadas, por isso que é sempre importante a gente ter um coração muito livre de julgamento, porque principalmente com essas pessoas próximas da gente, nós somos muito duros. Nós somos muito duros, porque a gente acha que conhece e tem a liberdade, e isso nos dá liberdade para criticar e ser duro com as pessoas. E quando são pessoas que a gente conhece pouco, colega no trabalho, conhecido, o nosso nível de tolerância é muito maior. Coitado, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe a história toda. Mas na realidade a gente não sabe a história toda de ninguém, porque a gente não tem memória do nosso passado, de outras encarnações. Então a gente nunca tem a história completa. Então a gente precisa ter esse nível de tolerância com as pessoas ao nosso redor. E a torre, ela tem esse aspecto de libertação, tá? Apesar de ser caótico e a forma dela ser bruta, ser dramática, de como ela se apresenta na nossa vida, ela vem porque você vem cozinhando essa coisa em banho-maria, empurrando com a barriga para não ter que resolver as questões que te incomodam, ou que você não concorda, ou que sugam a sua energia, e o etéreo vai mostrando, precisa mudar, até que chega uma hora que ele fala: vamos dar um empurrão aqui na marra, que vai ter que olhar para isso e resolver, porque é importante para a sua libertação. E eu sinto aqui que o importante para vocês é uma questão de vocês se libertarem principalmente de obrigações que são laços familiares. Então, assim, muitos aquarianos, vocês são muito ativos, independentes, dinâmicos, e por natureza vocês têm uma facilidade para o desapego, porque vocês são por natureza muito livres. Só que ninguém é 100%, né? Porque a gente sempre cria os nossos enroscos, né? Senão a gente não estaria aqui. Todo mundo tem aquilo que precisa ser trabalhado. Então mostra aqui que a intuição de vocês, o fogo de vocês, a vontade de vocês está indo numa direção do que vocês querem muito. Do que faria vocês felizes, do que vocês têm vontade de fazer, mas eu sinto que vocês estão deixando a oportunidade passar, porque vocês estão se prendendo a coisas do passado, principalmente de família. O 7 de ouros, ele fala de família, de responsabilidade com família, daquela zona de conforto, que também pode ser para alguns essa questão do passado, de você ficar amarrado na sua zona de conforto, não vou arriscar o novo, e isso está impedindo que vocês sigam na direção do que é justo para vocês. Esse as de espadas, ele fala do que é justo, do que é equilibrado, e a rainha de espadas fala de que vocês precisam, que o equilíbrio, o certo para vocês
é o desapego. Então, talvez, sabe, aquelas coisas que são conceitos terrenos, por exemplo, o vínculo familiar que a gente tem definido aqui, pai, mãe, irmãos, né? É um conceito terreno, tá, gente? Isso no universo, em outras dimensões, as relações por afinidade talvez se desenvolvam de outra forma, não tem essa hierarquia, essa formatação que a gente usa de família aqui. E aí, junto com essa formatação que a gente usa aqui, a gente cria obrigações, né? Que o pai precisa fazer não sei o que pelo filho, que a mãe tem que fazer não sei o que pelo marido, e que o filho tem a obrigação de fazer não sei o que pelo pai, e isso acaba limitando muito, às vezes, as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, porque a gente se prende porque tem aquela obrigação com um filho, com um irmão, com um marido, com uma esposa. Então, é muito importante saber administrar essas coisas, de saber até onde você pode ajudar de fato e você deve ajudar, e até onde aquilo é um aprendizado e é o caminho do outro. Por mais que seja parente, por mais que seja da família e que a gente tenha amor, o amor não faz com que a gente se anule. Tá? É muito importante isso em todos os relacionamentos. A gente sempre fala, né, que quando você se ama primeiro, você encontra amor de verdade. E isso existe porque é muito importante. Você só pode fazer as coisas de fato para os outros quando você está bem. Então, quando você faz por obrigação, essa ação está vindo do lugar errado. Você faz meia boca, não estou falando que você vai fazer meia boca porque você está fazendo pouco caso ou não tem carinho, não é isso, mas é que tudo que a gente faz do amor pleno, porque a gente quer, porque a gente está envolvido, ele tem todo esse amparo da espiritualidade, do universo energeticamente para que aquilo seja bem feito. Quando a gente faz, mas o nosso coração tava, nossa, eu queria tanto aquela oportunidade de emprego, mas aí eu ia ter que mudar daqui, vou ficar longe, não vou poder cuidar, ou eu queria muito uma noite que fosse só minha para poder meditar, para fazer uma coisa que eu gosto, sozinho, não ter. Todas as vezes que a gente poda isso, a gente vai sufocando uma parte da nossa essência. Isso adoece o nosso espírito, o nosso perispírito e, eventualmente, o nosso corpo. Então, por isso que é importante, e duas torres vindo nessa questão para vocês, falando aqui que vocês têm que ter orgulho e admiração por vocês e pelas pessoas ao seu redor, no sentido de ver todas as pessoas como pessoas plenas e capazes de lidar com a cruz que elas carregam também, porque não é a sua obrigação carregar a cruz do outro, porque cada um tem o seu aprendizado. Então, é óbvio, tudo que está dentro do seu alcance, nunca negue, mas não se anule. Eu acho que isso é o foco da questão aqui. É que talvez alguns aquarianos se anulem por essas questões de poder se prender na necessidade de ajudar o outro e não seguir o seu caminho, sabe? E assim, o universo quer que você saiba que as coisas se encaixam. Primeiro, se não fosse uma coisa para você, você não teria essa vontade, essa intuição. Primeiro que a intuição, a vontade que a gente sente, ele já é um reflexo do nosso eu superior, já vem da nossa consciência superior falando, olha, o seu caminho é por ali. Então, essas vontades, elas nunca nascem em vão. Por mais que seja um aprendizado que talvez você vá e você volte, elas nunca são em vão. Então, você suprimir, você está se podando de uma coisa que é natural sua. E segundo, se é realmente uma essência sua, se está no seu caminho, as coisas vão se articular para que aquilo funcione.
Então, de repente, você muda e você leva a pessoa junto com você consegue montar uma estrutura que funcione, você tem um outro parente que vem e ajuda, mas assim, o universo sempre tem a forma dele de fazer com que as coisas se encaixem e fluam. Então, aqui eu acho que o principal para você essa semana é como tem a torre, o assunto vem à tona, tá? Você não vai ter que ficar caçando o que que é. Mas quando vier à tona essas duas coisas, a questão que você tem vontade de fazer e que você se poda e fala eu não posso porque eu tenho obrigações, e quando aparecer a torre, que é o caos, que alguma coisa acontece, você fala, tá vendo? Por isso que eu preciso ficar aqui, que eu preciso ajudar. Pondere muito essa sua ajuda, o quanto você está ajudando de fato e ensinando a pessoa a lidar com as questões e o quanto você está tornando essa pessoa cada vez mais dependente. Então é muito importante analisar a saúde desse relacionamento, a saúde desse vínculo quando essa questão aparecer. Então vamos ver aqui um chakra e um banho para vocês essa semana. A papisa, papisa. A papisa, ela fala exatamente desse jogo de cintura, né? Que é muito importante a gente encontrar o equilíbrio, né? Ela fica entre os dois pilares da severidade e da misericórdia, porque os dois extremos nunca são saudáveis, né? Então, o caminho do meio. E esse caminho do meio, ela diz que você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber quando é melhor você ter paz do que está certo, quando às vezes é melhor você abrir mão de uma coisa para poder seguir em frente do que arrastar aquele fardo. Então a papisa ela pede muito que você pondere que as coisas na vida não são branco no preto. Não são. Por mais que nós gostaríamos e a gente acha que as verdades são absolutas e que as coisas são da forma que são, de novo, esses conceitos são muito terrenos, a dualidade é terrena, as posições são muito subjetivas, então é muito importante esse jogo de cintura e você ter essa flexibilidade principalmente consigo mesmos, porque nós somos muito duros com a nossa família e com nós mesmos, muito intolerantes com as nossas dificuldades, às vezes a gente não se permite nem pensar certas coisas, fala, não, eu não posso pensar isso está errado, e às vezes a gente precisa trabalhar esse lado sombra, sabe? A gente precisa ouvir, aceitar e entender da onde vem esse pensamento, por que que eu pensei isso, porque às vezes a origem desse pensamento é uma estafa emocional, é uma estafa de consumo energético que vem te drenando, que aquilo vem à tona porque assim você está chegando ao seu limite. Então, a torre ela vem mostrar a urgência desse momento para vocês, e a papisa vem falar desse jogo de cintura, desse momento que vocês precisam ter esse equilíbrio. Então, é importante não se censurar, muito importante nesse momento, ter essa abertura com vocês mesmos e o desapego, né? O desapego das questões e fé, né? Tenha fé que as coisas acontecem por um motivo. A papisa trabalha o seu chakra sacral, é aquele laranja no abdômen inferior, alguns dedos abaixo do umbigo, né? Trabalha a sua criatividade. Então, para mim, o chakra sacral, na verdade, ele representa muito expansão, tá? Porque para mim, tanto criatividade como fertilidade são ferramentas para você crescer, para você expandir, expandir família, expandir ideias, expandir oportunidades. Então, o que o universo está mandando essa torre para vocês, que a papisa vem complementar aqui, falando para vocês trabalharem o chakra sacral, é que é um momento que vocês precisam abrir a mente, abrir os horizontes e expandir. De novo, o aquariano ele tem um papel importante nessa quebra de paradigma mundial, vocês vêm realmente com possibilidades inovadoras, então vocês não podem se limitar
por conceitos antigos, energias antigas. Então, esse momento de expansão, eu sinto muito para vocês essa questão da liberdade. Se libertem, sejam autênticos, sejam sinceros, tenham compaixão consigo mesmos e com os outros, e sejam muito sinceros na análise que vocês fazem sobre os relacionamentos de vocês. O banho para vocês é o banho de camomila e o salmo é o salmo número 77. Tanto banho quanto salmo não tem regra, sigam a sua intuição, não tem dia certo, não tem hora certa, podem fazer quantas vezes acharem necessário. A forma de preparo do banho tem no Instagram, para quem não tem Instagram, entra aqui no canal do Sankalpa no YouTube, vai na aba comunidade, lá tem um post chamado banhos energéticos, tanto no Instagram quanto aqui chama banhos energéticos com a forma de preparo do banho. É isso para vocês essa semana, desejo a todos muita luz e até a próxima.